Nós vamos começar a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Vamos, como eu disse, até o dia 11 de setembro, ouvindo os 8 candidatos. A primeira, e essa ordem foi sorteada com os representantes dos partidos, é a candidata Maria do Rosário, do PT, com quem nós falaremos a partir de agora, por 30 minutos. Estou ligando o cronômetro aqui, cronômetro também lá na tela da nossa live. Candidata, bom dia, bem-vinda à Rádio Gaúcha. Bom dia, muito obrigada pela possibilidade desse diálogo. Também deixo um abraço a todos os candidatos e candidatas que participam do pleito, aos ouvintes e a vocês, mulheres aqui no comando de um dos programas mais importantes do radiojornalismo brasileiro. Eu acho que isso nos orgulha muito, sem dúvida. Parabéns, Rosane, obrigada. Jane, Andressa, todo mundo que acompanha aqui a Rádio Gaúcha. Nós precisamos começar com o tema que se tornou o mais importante para as eleições desse ano, que é combate a enchentes, a novas cheias, ao que a gente viveu em maio. Eu quero ir por parte, para a gente não ficar de maneira muito vaga. Gostaria que a senhora falasse como fazer com que o sistema de diques funcione, para a gente começar. Existem obras já planejadas e organizadas e com recursos federais. O que não é possível é perder o dinheiro. Portanto, a execução dessas obras no próximo período será extremamente cuidadosa. A necessidade de cuidado, de atenção, de acompanhamento técnico e também de relações políticas estáveis com o governo federal será muito importante. De todas as cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a única que conta com um sistema de proteção robusto. Portanto, ela não precisaria ter vivido o que viveu. Mas o sistema de dique não funciona sem as demais partes, ou seja, o sistema de casas de bomba, o sistema do muro, o sistema de melhoria da drenagem como um todo. É nisso que eu quero chegar também. Casas de bomba, como fazê-las funcionar, e a senhora conseguiria fazê-las? Se acontecer algo parecido nos 4 anos, se a senhora for eleita, não vai alagar a cidade? O meu objetivo é que em janeiro a cidade já esteja mais protegida do que está hoje. Claro que eu espero que quem está com a caneta na mão tome a atitude não apenas de candidato, mas de gestor e faça o que não foi feito até agora, que é a manutenção. Mas provavelmente seja necessário em algumas casas de bomba erguermos as casas de bomba e uma coisa é certa, eu não deixarei faltar geradores em nenhuma. Porque nós já estamos vendo que a Equatorial não tem sido uma empresa confiável em tudo que poderia e deveria ser para Porto Alegre. Independente do juízo que se faça, nós já tivemos um evento em setembro do ano passado grave e não teve geradores. Tivemos um evento grave no início do ano e não teve geradores. É impossível não observar maio, 1º, 2 de maio, e não nos darmos conta que a Prefeitura não contratou os geradores e confiou novamente na possibilidade que a Equatorial prontamente atendesse. Além do que, como as casas de bomba não foram vedadas adequadamente internamente, o fato delas terem sido alagadas nos trouxe um prejuízo adicional com a eletrificação. De forma que é preciso erguer essas casas de bomba, provavelmente, tecnicamente analisar, vedá-las adequadamente, inclusive com a possibilidade que já foi feita no passado de mergulhadores, mas a gente precisa trabalhar com a eletrificação alternativa. Agora, eu creio, e inclusive o projeto que o governo federal está financiando coloca essa possibilidade de nós termos mais casas de bomba. Então, se nós temos uma casa de bomba no Menino Deus, provavelmente nós precisaremos de outra. Provavelmente no Sarandi, além de recuperar os diques e agora fazermos o dique lá no Arroio Feijó, onde não tem, é verdade, e na divisa com a Alvorada, fazermos esse dique, nós vamos ter que implantar novas casas de bomba. Há recursos e a zona sul de Porto Alegre também. Há recursos para novas casas de bomba? Há recursos já gravados para novas casas de bomba no novo PAC, e o novo PAC traz recursos também para abastecimento de água, mas há, por exemplo, 70 milhões para macrodrenagem de águas pluviais na bacia do Gravataí, que nos atende, há mais 113 milhões em outras áreas, então toda a região do Humaitá, Navegantes. E tem uma coisa que eu quero referir aqui que o nosso programa traz, os chamados
Diques internos ou arroios. O arroio interno, que é o Arroio Moinho, descendo o Campo da Tuca, a gente já morreu pessoa ali. Em chuvas anteriores, não foi feito nada ao longo dos últimos anos. O Arroio Areia, o Arroio do Salso, que passa pela Areia é esse que já foi desassoreado, né? Esse que recebeu, inclusive, uma galeria nova. Exatamente. Mas ele precisa ser concluído. Tá. Candidata, Porto Alegre, nós estamos falando de esgotos, né? E tem se apresentado quase como se fosse assim, uma solução mágica. Vou recriar o DEP. A senhora, no seu programa, prevê a recriação do DEP. Mas o problema, me parece, bem mais amplo aqui. Nós temos Porto Alegre é uma das capitais com mais baixo índice de esgoto tratado. Vimos nessa enchente que há esgoto cloacal misturado em esgoto pluvial. Há dinheiro para se fazer isso? Porque a senhora já descartou também a possibilidade de uma parceria privada, né? Então, como é que a senhora pretende aumentar a taxa de tratamento de esgoto, considerando-se até o marco regulatório legal do tratamento? Isso é uma questão essencial, porque nós temos a responsabilidade com o novo marco legal do saneamento. Nós devemos trabalhar tanto a partir dos recursos federais que estão colocados agora, mas buscando mais recursos. Nós não vamos conseguir fazer a totalidade do projeto só com os recursos que estão gravados até o momento no novo PAC. Mas podemos ampliar até 80%. A verdade é que 54%, nós poderíamos ter chegado a 54% do esgoto tratado na cidade. Sinceramente, eu preciso referir a isso, porque a eleição também é um momento de balanço. Mas o governo Marquesan e o governo Melo não concluíram o programa integrado socioambiental, que deveria ter sido concluído fazendo a ligação das residências na rede de esgoto cloacal. Esse é um ponto que a senhora coloca muito importante, porque assim, a rede cloacal passa, mas as pessoas não fazem a ligação. E não fazem porque não querem fazer, porque dizem que é muito caro, não querem fazer. Como é que a senhora vai convencer ou obrigar o cidadão de Porto Alegre a ligar o seu edifício, a ligar a sua casa na rede de esgoto cloacal? Bom, nas comunidades populares e nos novos assentamentos e onde a gente fizer a regularização, porque nós temos uma parcela da população muito grande vivendo em áreas de risco. 80 mil pessoas vivem em encosta de morros, em áreas alagadas, em várzeas, que realmente são perigosas à vida. Então, quando a gente vê tudo que alagou na região mais lindeira, Alguaíba, a gente também tem que se preocupar com os morros de Porto Alegre, que são encostas perigosíssimas e que podem trazer tragédias. Por isso que eu falo tanto dos arroios internos, porque tão perigoso quanto o alagamento, a enchente daqui, entrando água pela tubulação e invadindo as casas de bomba, como aconteceu em maio, é a gente deixar os arroios sem desassoreamento e sem tratamento. Nessas regiões, Rosane, de moradia precária, a própria prefeitura tem que fazer a ligação, né? Agora, nas outras regiões, nós temos que abrir um diálogo e um prazo para a colocação junto com os moradores, sem sombra de dúvida. Mas eu quero mostrar... O prazo que a senhora acha possível? Eu creio que o prazo de implementação do marco legal do saneamento. Agora, como eu pretendo trabalhar diretamente com comunidades, reforçar o orçamento participativo, chamar associações de todo tipo, sejam associações comerciais, associações de bairro, eu pretendo trabalhar permanentemente dialogado. Eu não quero ter prazos ou ter limites sem diálogo, porque eu creio que a cidade anda melhor quando nós andamos juntos e juntas, fazendo o plano municipal de saneamento básico acontecer, criando metas e as organizações da sociedade participando do cumprimento dessas metas. Candidata, a senhora tem algum plano de ter uma proteção maior, uma proteção especial para aeroporto e para as estações de trem? Porque estamos com um prejuízo enorme pelo não funcionamento de ambos e o trem, pior ainda, que deve voltar só depois do aeroporto. É curioso, inclusive, que nós tenhamos o trem em Porto Alegre sem funcionamento, quando até Canoas ele já está funcionando. Por que acontece isso, afinal de contas? De um lado, pela proximidade dos próprios trilhos, do Muro da Mauá e da entrada da cidade. Mas de outro, porque realmente nós tivemos as águas entrando, não apenas com rompimento de dique. A água não passou por cima
aqui em Porto Alegre dos diques, a não ser no Sarandi. Ela passou pelos bueiros que, ao retornar a água depois, assoreados por resíduos e por lixo, porque não receberam a manutenção devida, não receberam o hidrojateamento no momento que deveriam. É que aqui tem as estações subterrâneas também, né? É uma situação que nós... Mas o tratamento disso poderia ter sido feito. E não é o Transurb que faz. Agora, de toda forma, eu não quero discutir a transferência de responsabilidade. Porque uma das críticas que eu faço, respeitosamente ao atual prefeito, é que ele transfere muito a responsabilidade. Se eu estivesse no lugar dele, eu já estaria no governo federal, debatendo o retorno do Transurb e verificando todas as medidas necessárias. Eu creio que ele também não procura resolver os problemas da cidade, independentemente de quem tem a responsabilidade. Mas a senhora tem algum plano para proteger essas operações mais do que elas são hoje? Os planos de engenharia. Quem vai estabelecer os planos aqui é o DEMAI e, Rosane, o novo DEP ou uma estrutura análoga como secretaria, porque tramitam na Câmara Municipal 2 projetos de lei já para a criação via secretaria. Um do Ayrton Ferronato, outro da bancada do PT. O PSOL também tem propostas. Ou seja, por que instituir um órgão especializado em águas pluviais e drenagem urbana? Para estabelecer um programa socioambiental e uma inteligência ser instalada na área de engenharia e na área técnica para uma cidade que não pode desconhecer que tem o Guaíba e muitos arroios internos à sua porta. Então, eu realmente acho que os mais antigos, as gestões mais antigas, elas acertaram em ter um órgão para águas pluviais. E a gestão Marquesan e a gestão Melo erraram em não ter mais essa inteligência instalada. Até porque, só me permita dizer isso, repassaram a responsabilidade para o DEMAI, mas não repassaram os engenheiros, não repassaram a expertise e trabalharam para privatizar o DEMAI. Quando fala em recriar, as pessoas perguntam, vai criar mais custo, vai criar mais cargos? Qual é o orçamento para isso, a senhora sabe nos dizer, em relação a recriar o DEP ou algo parecido, que seja equivalente? Quanto isso vai custar mais ou não vai custar mais? Eu respondo essa pergunta depois de te dizer o seguinte. Vamos nos perguntar quanto custou extinguir o DEP? Quanto custou não ter engenheiros especializados na linha de frente do cuidado das águas pluviais? Quanto custa desmontar a prefeitura? E é isso que aconteceu. O DEMAI, que já teve 3.000 funcionários, hoje tem 1.000. Todo o projeto da atual gestão e da anterior era de vender o DEMAI. Eu quero lembrar aqui que o DEMAI é protegido não apenas pelo nosso pronunciamento, mas por figuras históricas da política da cidade de Porto Alegre. Eu vou citar aqui o João Dibe, que sempre foi, como engenheiro, alguém que defendeu o DEMAI e que sempre se posicionou contra a privatização do DEMAI. Ter uma inteligência pública instalada é proteger a cidade. Então, nos meus cálculos, isso custa pouco, porque, na verdade, nós vamos nos valer principalmente da estrutura que está instalada no próprio DEMAI, procurando especializá-la neste momento e, provavelmente, realizando concurso, sim, para engenheiros, como eu pretendo fazer concurso em outras áreas. Eu pretendo fazer concurso para a Guarda Municipal, aumentando 50% do efetivo para trabalhar melhor a segurança. E dinheiro? Recursos há. O problema da prefeitura nunca foi recursos. O problema da prefeitura são as prioridades. O prefeito Melo teve 430 milhões em caixa no DEMAI e não utilizou esse recurso para olhar como estavam as casas de bomba. Portanto, se ele tivesse utilizado uma parte pequena deste recurso para o monitoramento das casas de bomba, a sua casa... A casa, eu vou lembrar aqui da dona Lisandra no Sarandi, a casa do Zezinho também no Sarandi, ou a casa da Lúcia lá no Maitá, e todas as outras casas não teriam sido destruídas, as escolas dos seus filhos, a unidade de saúde. É preciso ter previsibilidade. A natureza avisou em setembro e em janeiro, e não foi feito. E por quê? Porque desmontaram. Então, recursos há, mas Rosane... Vou dizer uma coisa para você sobre recurso. O que mais me incomoda no tema de recursos de Porto Alegre é o pensar pequeno da atual administração. Porque Porto Alegre perdeu a sua participação no ICMS entre 2004 e 2024,
A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, reduziu o índice de participação no ICMS de 11,8% em 2004 para 6% em 2024. Então, a cidade está vivendo uma retração econômica. E nós temos tudo para ter aqui em Porto Alegre polos de desenvolvimento econômico que eu quero colar com a proposta do Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem sustentado que o Brasil precisa equilibrar a balança comercial quando fala de fármacos, de insumos para a saúde. E nós temos um dos principais polos de saúde do Brasil aqui em Porto Alegre. É o nosso complexo da Santa Casa, é o GHC. Nós temos, assim, olha, muitos investimentos em saúde. É o Instituto do Cérebro e o Hospital da PUC. Qual é a minha proposta? Eu quero que uma parte desses 97 bilhões que o vice-presidente Geraldo Alckmin está gerenciando com o presidente Lula para o Brasil, para essa área de um complexo industrial, tecnológico, de inovação na área de fármacos, na pesquisa e indústria da área de saúde, venha para Porto Alegre. Em relação Essa aos concursos, é uma das áreas. A senhora falou em aumentar a guarda em 50%. Em que áreas mais haveria concurso na sua gestão? Se for Na assistência social, com certeza. Com certeza, porque a FASC está demolida. Mas eu, antes de tratar dessa questão, eu quero destacar que Porto Alegre, para ter mais investimentos públicos em todas as áreas, na área do desenvolvimento social, precisará crescer economicamente. Então, se preparem, porque eu quero fazer um choque de investimentos nessa cidade, buscando recursos federais para essa área do Polo Tecnológico da Saúde, já trazendo o Instituto Federal que está chegando e que vai estar junto ao GHC para formação técnica, mas também na área de gastronomia, de turismo e de eventos. Além do recurso público, é importante atrair a iniciativa privada e manter a iniciativa privada. Isso mesmo. Os investimentos das empresas. Há uma preocupação muito grande em relação ao 4º distrito, que foi muito alagado. Tem muita empresa que não sabe se vai reabrir. Projeto que está parado de instalação de grandes empresas ali. Vinha sendo uma aposta de revitalização, inclusive com incentivos de PTU e ITBI. A senhora pretende manter esses incentivos nessa região? Pretende como voltar a retomar a confiança nessa região? Ou incentivar esses negócios a se transferirem para outras áreas da cidade? Não, eu vou trabalhar diretamente com o 4º distrito, para que ele seja uma área de desenvolvimento tanto da moradia quanto da área de negócios. Porque nenhuma região, nem o centro da cidade, nem nenhuma região, do ponto de vista urbanístico, se sustenta apenas com uma vocação. Porto Alegre tem que procurar ter uma vocação múltipla. E o centro da cidade e o 4º distrito devem estar, portanto, vocacionados a pensar. O 4º distrito, de modo especial, ele recebeu investimentos, mas ele recebeu também um abandono muito grande daquilo que estava embaixo da terra. Vocês imaginem o que é fazer uma cafeteria, utilizar seu fundo de garantia, suas economias, sua poupança para abrir um negócio, incentivado para abrir, e não ter tido o mesmo cuidado com as ruas, com os canos. Então, a responsabilidade da atual gestão é muito grande com as águas que entraram nos negócios do 4º distrito, assim como nos demais. Mas como eu quero garantir a cidade. Empreendedores de eu que quero garantir. Eles estarão seguros lá? Estarão seguros porque nós vamos fazer as obras e podem ter certeza. Eu vou fazer monitoramento e manutenção. Jamais vou deixar sem manutenção o que precisa de manutenção. Me dá uma tristeza de pensar que para consertar e desentupir uma boca de lobo, pelo que engenheiros me disseram, custa R$50. Quanto custa agora para arrumar? Mas nós vamos arrumar. E vamos buscar apoio também para estes empreendedores poderem fazer o seu trabalho. Mas quando eu falo num polo de gastronomia, turismo e negócios, é porque eu tenho comigo a ideia de que as pessoas que chegam hoje, não, mas que vão voltar a chegar no nosso querido aeroporto Salgado Filho, eu quero que elas não se dirijam exclusivamente
a Gramado e a Canela. Eu tenho conversado muito com o ministro do Turismo e converso com o governo federal sobre como as empresas que são fomentadoras do turismo devem oferecer nos seus pacotes 1 dia, 2 dias, 3 dias na capital do estado. O centro de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre tem uma queda muito grande no fluxo de pessoas. A senhora tem algum plano para retomar esse movimento? Eu tenho. Este plano do turismo é importante também, porque os hotéis estão vazios. E não só por conta da enchente, hoje é gravíssimo, mas eles estão vazios também porque nós não fazemos movimentação mais de negócios e perdemos na nossa economia. Agora, o centro precisa de moradias. Ele tem mais ou menos 15 mil imóveis que estão fechados. Essa compra assistida que o governo federal está fazendo e que precisa acelerar agora, para quem ficou na enchente, pode ser uma modelagem que eu tenho conversado com a Caixa Econômica Federal, para quem tem 2 imóveis, aquela professora, aquele comerciário, bancário que morava no centro, foi morar num bairro, mantém aquele apartamento. Eu quero dinamizar essa área para que as pessoas possam vender os seus imóveis de uma forma mais adequada, e o centro é adequado para isso, porque ele tem toda a infraestrutura colocada. Mas a maioria dos imóveis do centro que estão desocupados são comerciais. O governo federal anunciou no projeto de moradia a transformação desses, inclusive dos prédios públicos, em moradia. Mas até agora não se viu absolutamente nada sendo feito nessa área para a transformação desses prédios. Seu projeto prevê agilizar isso de que forma? Eu já estive com o ministro Lupe, inclusive, porque uma parte eram prédios do INSS, para verificar qual o andamento, e também com a Caixa Econômica Federal. Moradia a gente não faz de um dia para o outro, mas esse é Sim, mas já dava para ter começado. Com certeza. Com certeza. Todo o desiliar da parte técnica de imóveis que eram do INSS, que passaram para a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. A Secretaria de Patrimônio da União está tentando agilizar. É claro que tem também licenciamentos, outros, para se fazerem, mas essa ida de moradias para o centro da cidade vai dinamizar o centro da cidade, no cotidiano, sobretudo nos finais de semana também. Eu acho que a obra também do centro, ela é importante, mas ela teve muitas idas e vindas, e isso com prejuízo muito grande para o comércio, gente. Eu também reparo que o centro poderia ser mais verde. E um dos programas que eu trago muito forte, porque eu quero que a cidade, e quero dialogar isso com os ouvintes, a cidade, gente, ela não pode ficar marcada pela tragédia só. Ela tem que ser marcada pela superação que nós somos, pela solidariedade que nós temos e, sobretudo, por uma dimensão de sustentabilidade ambiental e de verde. E eu creio que a cidade nova que nós devemos fazer brotar deste momento difícil do Rio Grande do Sul, e a responsabilidade de administrar essa cidade vai ser muito grande, ela tem que trazer mais verde em todo o paisagismo. Árvores, plantas, lugares que as pessoas se sintam bem, até porque o conforto térmico que o verde traz, nada traz. Eu ontem estava na Zona Sul, ali na feira da Coronel Massot, distribuindo folhetos e conversando, e uma pessoa disse: olha, aqui na Zona Sul não é uma nem 2 ruas que estão tirando ou colocando asfalto em cima do paralelepípedo. E o morador me reclamando sobre isso, porque ele acha um desperdício, porque para tapar os buracos ali não seria necessário colocar asfalto, mas principalmente porque as pessoas já têm uma consciência ambiental, que o paralelepípedo e a pedra, ela é mais permeável às águas da chuva do que o asfalto. Isso tudo tem que ser feito também. As ruas de Porto Alegre, os buracos, os locais onde passam veículos pesados, como os ônibus, como a senhora vai tratar? Essa buraqueira toda que nós estamos, né? É realmente grave em várias comunidades. Nós temos que pensar as regiões de acesso ao centro como áreas de manutenção permanente da Prefeitura Municipal. Serviços básicos não podem ser feitos lá de vez em quando. Portanto, a gestão da cidade, a gestão de serviços, seja o buraco da rua, seja o recolhimento do lixo e do resíduo, a coleta seletiva, a iluminação pública, a poda adequada das árvores e não mais a destruição das árvores. Eu vou retomar para a prefeitura a poda das árvores. Eu não quero que a Equatorial siga fazendo o desmonte, a mutilação das nossas árvores de rua. Então, realmente, eu integro Giane, Andressa e Rosane, eu integro o tema dos buracos no cotidiano da cidade. Quem é bom gestor, quem é bom zelador,
não deixa o buraco ali fazer aniversário. Essa cidade virou a cidade dos cavaletes. Tem cavalete em tudo que é esquina. Abre buraco e não fecha, porque tem pouco pessoal. E isso já tem questões que eram de antes da enchente. Não é só agora. Vejamos, por exemplo, o tema da educação. Eu quero falar de educação com uma pergunta bem específica. E eu também. Porque Nós temos 6 minutos ainda. Meu Deus. Então vamos falar de educação e saúde, por favor. Tá, eu preciso falar de educação para saber. Primeiro, não é assim genericamente as prioridades, é de que forma a senhora vai conseguir suprir o déficit de vagas. Creches, né, de vagas em creches. E segundo, levantar o IDEB da educação em Porto Alegre, que está entre as piores capitais, é a penúltima capital, e não foi bom nos últimos anos, inclusive nos anos em que o PT governou, a educação em Porto Alegre não estava bem. Como é que a senhora pretende resolver isso? Olha, gente, todas as capitais aumentaram de antes da pandemia para agora o seu índice de IDEB. Porto Alegre caiu também, né? Visitem as escolas. Elas não recebem manutenção. As escolas estão abandonadas em Porto Alegre, as escolas públicas municipais. Pode-se fazer a crítica que fosse, mas a estrutura da escola pública municipal, o salário dos educadores e educadoras estava sempre entre os melhores do Brasil. Hoje, nós estamos perdendo no ranking de tudo. Eu vou melhorar a aprendizagem, chamando os educadores e educadoras, produzindo jornadas pedagógicas, verificando salas de recurso e com as crianças mais tempo na escola. O meu projeto de escola, podem me cobrar, a criança ter a oportunidade de chegar mais cedo na escola, tomar o café da manhã, ter o lanche, almoçar ao meio-dia e aí poder ficar um tempo à tarde para fazer o tema, participar, verificar as dúvidas que ela teve, fazer reforço escolar. É só ampliando o tempo escolar que nós melhoramos nota do IDEB. Isso é o segredo do Ceará, do Piauí. Tem recurso para isso. Recurso do Fundeb e recurso do crescimento econômico e recurso da própria cidade. Até porque Porto Alegre não está hoje aplicando o total que é responsabilidade da educação. O atual prefeito coloca os inativos dentro da conta da educação e tira recurso das crianças. Pudera que não cumpriu a promessa de colocar vagas em creche, não utiliza o recurso todo que deveria para a educação. De minha parte, eu vou cumprir a promessa que ele fez, de colocar todas as crianças nas creches. E vou fazer isso através de um plano simples. Minhas propostas são simples, objetivas, mas funcionam. Vamos credenciar mais creches comunitárias, vamos chamar essas creches comunitárias, instituições, para um trabalho integrado, onde não tiver espaço físico. Vou pegar a escola Vovó Belinha, tá? Lá aqui na nossa Bom Jesus, ou a Topo Gigio, no Morro da Cruz. Tem condições de colocar mais salas de aula? Não tem, porque não tem espaço. Vamos procurar na comunidade. A escola do Estado tem espaço? Vou requisitar. Se não tem espaço na escola do Estado, vamos alugar uma casa e fazer com que a prefeitura tenha condições de atender, como são as escolinhas. Quantas vezes um privado utiliza uma casa e adapta? Podem ter certeza, eu sou uma professora e sou mãe. Como professora e como mãe, eu olho para cada criança sabendo o tempo que a gente não pode perder no cuidado com ela. E é por isso que eu vou garantir que toda criança da cidade tenha vaga na creche. Eu vou pedir para que a senhora responda em um minutinho a pergunta da Giane. Rapidinho, candidata. Tem algum olhar para a área rural de Porto Alegre que é grande e muitas vezes esquecida? Sim, na merenda escolar que eu propus. Porque como eu vou querer e dizer com vocês, fazer um projeto de segurança alimentar e nutricional para as crianças, a compra direta deste produtor da nossa área rural será importantíssima no abastecimento da cidade. Produto mais fresco, bom, frutas da estação, verduras, tudo isso pode ser trazido. Além, obviamente, turismo rural, tudo isso. Nós temos, assim, pousadas com cavalos, e que eu realmente penso na ecoterapia, que eu acho que é algo muito importante, até para criarmos terapias diferenciadas num atendimento mais especializado, cuidadoso com crianças com deficiência. Aliás, eu quero anunciar aqui que vou criar um programa de formação que não tem no mercado, não tem no setor privado, para monitores que trabalhem com crianças
atípicas com famílias atípicas. Porque aqueles que são contratados e aquelas, por mais boa vontade que tenham, eles não estão adequadamente formados. Então, a própria prefeitura vai fazer a formação da melhor forma possível, contando com a PUC, com a URGS, com a Unicinos, com as universidades, que serão as nossas parceiras. Eu quero 1 minuto para falar de inovação tecnológica. A gente tem exatamente 1 minuto para a senhora fazer as considerações finais. Então, inovação tecnológica, Tecnopuc, CEITEC, essa é uma cidade dinâmica. E eu quero me propor a ser uma prefeita para essa cidade com um olhar humano, mas também para o desenvolvimento. Eu tenho experiência política, fui ministra, experiência administrativa, tenho experiência parlamentar, tenho experiência em Brasília e vivo a minha cidade de verdade. Porto Alegre, portanto, me fez quem sou e eu quero oferecer, após 30 anos de trabalho na vida pública, em mandatos e no ministério, estou disposta, com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, a oferecer o melhor da minha vida, para viver minha cidade de forma apaixonada, mas competente, com a melhor equipe, com uma forma de trabalho e dedicação que é para a minha vida mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, cumprimento vocês, abraço as ouvintes e os ouvintes. E essa eleição não é sobre mim, é sobre qual a cidade do futuro que as pessoas querem. E uma cidade com dinamismo vai fazer a diferença. Forte abraço. Exatamente 30 minutos com a candidata do PT, Maria do Rosário. Muito obrigada pela disponibilidade, por conversar conosco nessa manhã.